Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Terra Rubro-Negra. De antemão, já vou pedir que deixe seu like e que se inscreva no canal. Pessoal, estamos aqui para falar um pouquinho dessa finalíssima da Copa do Brasil, que acontece amanhã, dia 24 de setembro, entre São Paulo e Flamengo. O Flamengo que perdeu o primeiro jogo em casa, no Maracanã, de 1-0 para o São Paulo. Uma partida muito fraca do Flamengo, muito ruim, com pouquíssima criatividade. Num Maraca lotado, uma festa lindíssima da torcida, mas acabou não correspondendo e o time foi derrotado por São Paulo. Tem agora uma missão dificílima, jogar fora de casa, porém com o retorno do nosso grande craque Arrascaeta. Para falar um pouquinho da expectativa desse jogo, estou aqui com meu companheiro de canal, o André. André, fala um pouquinho para a gente, quais são as expectativas, o que você acha? Dá para ser campeão, André? Boa noite, boa tarde, bom dia, galera. Estamos aqui na expectativa, nesse sabadão, para o Mengão aí encaixar um jogo diferente dos últimos e ser campeão. Tá difícil, tá complicado. O São Paulo tem testado inúmeras formações aí, o Flamengo muito bagunçado. A gente não fez vídeo do jogo passado contra o Goiás, porque eu acho que não tinha o que falar, o jogo foi horroroso, mas foi muito ruim contra o Goiás. Só um detalhe, para mim foi a pior partida de futebol que eu vi no ano, cara. Exatamente, olha que a gente e não só do Flamengo, hein? Digo no geral. Olha, pessoal, que a gente vê é jogo de futebol. A gente já falou aqui algumas vezes que a gente trabalha com trader esportivo, então a gente vê jogos aí pelo mundo afora, de ligas assim, relevantes, questionáveis, até o futebol ali da Premier League, e esses do Flamengo e Goiás foi um dos piores jogos que eu também vi esse ano, mas o Flamengo muito mal. Me parece que os jogadores assim não estão mais nem aí para o São Paulo. O São Paulo tenta ali algumas modificações, mas dá tudo errado. É um técnico que caiu muito no meu conceito, eu acho que no conceito de muita gente por aí, que quando pinta uma crise, quer contratar um treinador, pensa muito no nome do São Paulo. Eu acho que o São Paulo perdeu muito mercado com esse trabalho no Flamengo, um trabalho horrível. E a gente vai torcer aí para os jogadores se unirem ali entre eles e tentar conquistar esse título da Copa do Brasil. Tá difícil. A primeira partida aí foi 1-0 para o São Paulo, como você falou. Mas o Flamengo tem todas as condições e tem um time melhor. Basta os jogadores querer, basta encaixar um plano tático para estar vencendo essa partida aí, ou por 2 gols, para ser logo campeão no tempo normal, ou para estar vencendo por 1 gol e levando aí para a decisão para os pênaltis. André, você tocou no ponto agora que eu acho que é o que, sinceramente, é o que mais me preocupa, porque assim, você falou uma coisa que é muito verdade. O time do Flamengo, individualmente, nome por nome, o Flamengo é muito melhor do que o São Paulo, e aí é melhor que qualquer time do Brasil. A questão é, o time do Flamengo hoje, taticamente, é um bando em campo. O Flamengo, o São Paulo tem aí quase beirando, né? Já tem 40 jogos no Flamengo, não conseguiu dar uma cara no Flamengo. Aliás, deu uma cara muito feia pro Flamengo, uma cara horrorosa, uma bagunça total. O Flamengo não tem um plano tático definido. Cada jogo tem uma escalação diferente, tem uma forma de jogar diferente, uma tática diferente. E aí, essa falta, né, de constância, essa falta de... acaba fazendo com que o Flamengo se torne o que está aí. E você falou a questão tática aí do jogo. Você acredita que taticamente o Flamengo consiga pegar esse São Paulo, que com toda a dificuldade, São Paulo vem numa sequência ruim, perdendo jogos e tudo mais, mas é um time que, bem ou mal, tem uma cara, tem um estilo de jogo, tem um entrosamento. São Paulo poupou o time inteiro. Perdeu essa semana pro Fortaleza, jogando em casa com o time reserva, mas fez uma baita de uma partida, foi aquele placar mentiroso. Jogou bem, mesmo com o time reserva, que aliás é um time até bem interessante, com nomes bem bacanas, mas o São Paulo a gente vê que tem uma tática, tem uma cara do Dorival. O Flamengo não tem nada, vamos dizer assim, né? No meu entendimento, para a gente ganhar amanhã, é no individual. É brilhar ali um jogador... É a união dos jogadores. É os jogadores esquecerem tudo que o São Paulo está falando e eles resolverem decidir por si só. É o Arrascaeta de repente achar uma bola pro Bruno Henrique, pro Gabigol, pro Pedro. Enfim, a gente não sabe nem quem vai jogar, porque cada jogo ele faz uma coisa diferente. Enfim, o Arrascaeta é certo aí entre os titulares. Sim, é uma graças a Deus, figura carimbada aí no Flamengo. Parece que se recuperou da lesão. Vai jogar esse segundo jogo.
Mas aí o São Paulo, já vou entrando um pouco no time que o Flamengo deve levar a campo, o São Paulo tem algumas dúvidas aí, se vai com Pedro ou Gabigol. Eu acho que um erro jogar com os dois. Esse jogo passado já demonstrou isso, o Flamengo muito vulnerável, principalmente ali pelo lado do Wesley. Não teve uma recomposição dos jogadores, o Gabigol não recompôs ali pelo aquele lado. Aliás, o Gabigol jogando muito mal. A diretoria tem que rever essa situação aí de estar renovando o contrato com ele agora. Ele está num momento ruim e eles querem renovar com aumento de salário. A gente bate aqui tanto na tecla aqui que jogador tem que ser considerado trabalhador comum, mas não é, cara. Não é. O jogador é um trabalhador diferente, porque o Gabigol me diz qual funcionário de uma grande empresa tem o seu contrato renovado, não entregando metas, não apresentando desempenho, ainda ganha um aumento. Aí eu ia, antes até de você tocar nesse assunto, eu ia falar até uma questão, porque assim, a gente entende, né, a cobrança que tem que existir no Gabigol por ser o maior salário, por ser o principal jogador do time, a grande estrela da constelação, por ser o cara com o maior salário, por ser o capitão do time, a gente entende tudo isso. Só que uma coisa que eu venho falando também, André, o tempo todo, eu queria ver até a sua opinião com relação a isso, é que assim, tiraram dentro dos jogadores do Flamengo, a gente vê muita crítica em cima de quem? Gabigol tá mal, isso que o fato é. Tá jogando? Nada. Tá uma porcaria. Só que, por um outro lado, eu levanto uma outra questão, André. Ninguém tá jogando nada no Flamengo. Os jogos todinhos que o Pedro jogou, ele não fez nada também. Então, assim, da minha opinião, tá? Diego falando. Ele tem que ser cobrado, ele tem a parcela dele, mas ele tem uma parcela igual de todo mundo. Ninguém tá jogando nada. A verdade que tem que ser dita e tem que ser encarada de frente é o quê? O Sampaoli matou todos os principais jogadores do Flamengo. Nenhum deles rende mais. A gente tinha o Ayrton Lucas voando, lateral de seleção brasileira, sendo pretendido por diversos clubes lá fora. O Ayrton Lucas não joga mais nada. A gente tinha os dois melhores atacantes do Brasil, Pedro e Gabigol. Nenhum dos dois joga nada. O Pedro não joga nada. Pedro, com todo respeito aqui, com todo respeito aos jogadores da Série C do futebol brasileiro, mas o Pedro joga no nível de Série C do futebol brasileiro hoje. E o Gabigol também. Então, assim, muito se fala e muito se critica, eu vejo as críticas todas em cima do Gabigol, mas o fato é que ninguém tá rendendo nada. E aí, uma outra questão, eu queria ter sua opinião, vê se você concorda comigo. O Bruno Henrique tá salvando, o Bruno Henrique tá jogando muito. Eu, sinceramente, não acho que o Bruno Henrique tá jogando isso tudo. Ele tem tido muitos erros individuais, técnicos ali, bobos. Só que o Bruno Henrique tá jogando bem. Mas ele é um cara jogando bem no meio de muita gente jogando muito mal. Que não estão jogando absolutamente nada. Então ele sobressai. Cara, exatamente. O nível que o Bruno Henrique tem, ele pode render muito mais do que tá rendendo. Assim como todo mundo. Só que ele tá tão... Ele, por estar jogando bem ali, né? Bem, tá tão superior a todo mundo que parece que o Bruno Henrique tá voando. Cara, a gente viu um Bruno Henrique voando. Ele não tá jogando isso tudo. Aonde eu quero chegar com isso? É que ninguém no Flamengo hoje joga absolutamente nada. O time é um bando. E assim, eu sempre defendi essa tese de que o coletivo faz com que o individual apareça. Quando o coletivo tá muito ruim, no nível péssimo como tá esse, a tendência são os valores individuais caírem. E foi o que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo perdeu completamente o coletivo e hoje no individual ninguém sobressai mais. Um ou outro que está jogando um pouquinho melhor acaba aparecendo muito mais porque ninguém está jogando nada. Que é o caso do Bruno Henrique. Vem fazendo boas partidas, voltou de uma lesão grave e tudo mais. Eu não estou criticando o Bruno Henrique nesse sentido. Ele está jogando bem. Eu estou dizendo que ele não está jogando esse nível todo que dizem por aí. É porque ele sobressai porque ninguém está jogando porra nenhuma. A verdade é essa. O time está muito ruim. Muito ruim. Eu digo, se a gente for olhar, é o pior ano da história do Flamengo quando a gente pega expectativa e realidade. É o pior. Mas de longe, para mim, um ano com inúmeros vexames. É o pior ano da história, André, porque a gente tinha muita expectativa. E tá terminando o ano, se não ganhar amanhã, sem nada. O ano sem nada. Nenhum.
Sem nada. E agora a gente tem um Botafogo aí tropeçando à torta e direito e o Flamengo não consegue O fazer Botafogo aí, ó, estacionou nos 52 pontos. Flamengo com 40, perdendo jogos bobos, deixando pontos escapar contra Goiás, contra Cuiabá, contra Atlético Paranaense, jogando com inúmeros desfalques. O Flamengo totalmente desinteressado esse ano. Eu acho que todo mundo tem uma culpa. A culpa principal é da diretoria e do Marcos Braz, que são os de frente ali, os que são o porta-voz da instituição Flamengo. O Landim muito mal, resolveu se meter no futebol e fez besteira. Vamos ser bem sinceros aqui. Ele se meteu no futebol para contratar o Sampaoli. E sem analisar o perfil passado do treinador argentino, um treinador que tem problema em todo lugar que ele vai, é um treinador que não ganha nada há muito tempo. O Sampaoli não conquista um título há muito tempo mesmo. Se eu não me engano, o último título do Sampaoli como treinador, né? Ano passado ele ganhou ali no Sevilha, mas ele saiu antes. O outro treinador que assumiu, que foi campeão. Ele saiu com o time uma porcaria, o time brigando para não cair. Ele foi contratado para poder tirar o time de lá, não conseguiu, saiu. E aí o carinha chegou lá, tirou o time da zona de rebaixamento e ainda foi campeão. Foi campeão da Europa League. O São Paulo não ganha nada como treinador ali na beira do campo desde a Copa América com o Chile. André, quer dizer que o Vidal estava certo? Assim, o Vidal estava certo e errado, porque o Vidal também, a gente sabe que é um jogador que quando quer sair do lugar... Quando chama de perdedor, tá certo. Mas o Vidal também... que eu tô falando. O Vidal também, quando quer sair de um lugar, ele faz aquele burburinho, se oferece aos clubes mesmo pelas redes sociais. O Vidal não vem jogando bem, não rendeu no Flamengo. Não, eu digo o que ele falou só do São Paulo. Sim, é perdedor. O São Paulo não ganha nada. O saudoso Galvão Bueno também falou a mesma coisa, né? Então, e a gente viu na prática que é verdade. Bom, e aí, André? Então, para a gente fechar aqui o nosso vídeo, o que você acha? O Flamengo ganha amanhã? Não ganha? Qual o teu placar para amanhã, André? Cara, assim, a razão deixa aquela dúvida, mas a emoção de ser torcedor do Flamengo faz a gente ter aquela esperança que o Flamengo encaixe o jogo bom, a gente se apega naquele jogo lá contra o Grêmio, que foi o melhor jogo do Flamengo nessa temporada, o Flamengo consiga neutralizar ali a maioria das ações ofensivas do São Paulo, consiga fazer os gols, que os jogadores se unam ali dentro do campo. Hoje a gente teve a convocação do Gerson para a seleção brasileira. Espero que o Gerson entre mais motivado para essa partida, já que foi convocado vestindo a camisa do Flamengo. Então, nada melhor do que comemorar uma convocação para a seleção sendo campeão da Copa do Brasil. A gente torce muito para isso. O Flamengo precisa muito desse título para tentar um pouco amenizar essas cobranças. A gente está vendo aí até confusão entre Marcos Braz e torcedores em shopping aqui do Rio de Janeiro. Na chegada do Flamengo hoje a São Paulo, muito protesto, pessoal, muito protesto contra Rodolfo Landim, contra Marcos Braz. Então a situação está complicada. A gente espera aí que esse título amenize essa parte que o Flamengo está deixando a desejar em 2023. Não, beleza, então. Pessoal, é isso. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal e saudações rubro-negras. Valeu!